paz e a graça do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar lendo os dois textos que estarão embasando o culto de hoje à tarde da MCM. Encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28, e Gênesis 2, capítulo 18, ou versículo 18, e versículos 21 a 24. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E versículo 21 agora nos diz: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vamos estar orando nesse momento. Pai querido e amado, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome por este dia, em especial por essa tarde, onde nós estamos reunidas, Pai, para buscarmos a Tua face, para aprendermos mais do Senhor e para exaltar o Teu santo nome. Pedimos a direção do Senhor para cada coisa que será feita nesse culto, que o Senhor esteja recebendo, Pai, como um incenso suave, como um sacrifício vivo, Pai, daquilo que está em nosso coração, dos nossos sentimentos, daquilo, Pai, que nós queremos te ofertar, que é uma vida santa, pura e irrepreensível diante do Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando cada família, que o Senhor esteja abençoando cada mulher, Pai, que está nesse momento assistindo a esse culto, participando juntamente conosco, Pai, para que nossos lares sejam edificados sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Nos abençoa, nos dá uma tarde de alegria na Tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Muito bom estar aqui, iniciando esse culto com as mulheres. E eu gostaria de ler dois versículos. Eles estão em Efésios 6, de 1 a 4 e Colossenses 3, de 20 a 21. Efésios 6, de 1 a 4, ele diz: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não vos provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Em Colossenses: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Eu queria falar bem rapidamente sobre esses textos, e eles tratam sobre uma relação familiar, e com base neles, nós podemos tirar algumas lições para os nossos lares. A Bíblia descreve uma clara estrutura da autoridade dentro da família, pela qual o marido conduz a esposa e os pais conduzem os filhos. Porém, vale salientar, toda a condução e todo o papel doméstico devem ser exercidos primeiramente em amor. A ordem de educar seus filhos não depende da receptividade deles,
pai e mãe, não têm que pedir para ser o líder da casa. Eles já são. Então, educar filhos, viver em família, pessoas que têm naturezas diferentes, não é uma coisa fácil. Mas a Bíblia, ela nos ensina, ela nos orienta. Eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso manual de vida, né? E se a gente segue a Bíblia, a gente segue os seus ensinamentos, certamente a gente vai ter orientação naquilo que nós devemos fazer e atuar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Sobre os deveres dos filhos, eu queria falar rapidamente. Honrar os pais. Isso significa valorizá-los, reverenciá-los, estimá-los e respeitá-los por causa da posição da autoridade deles. E elas nos honrarão como resultado de duas coisas. Sem honra, não há verdadeira obediência, pois quem honra, obedece. Obedecer aos pais. Obediência é submissão a alguém em autoridade, ou seja, obedecer ao que lhe foi mandado e fazer quando lhe foi mandado. Um ponto importante a se notar é que quando você ensina a sua criança a obedecê-lo e honrá-lo, você está o beneficiando mais do que a si mesmo. O texto de Efésios 6:1 carrega consigo a promessa que a criança que assim o fizer irá bem e terá vida longa sobre a terra. Referentes às promessas de longevidade sobre a terra. Em Colossenses, vemos que a obediência aos pais agrada a Deus. Ensinar seus filhos a obedecer-te é ensiná-lo a agradar o coração do Pai. Mas também de se notar que, caso a criança não esteja dentro desses parâmetros, a promessa não se estende até ela. Manter seu filho em disciplina e educação é o maior investimento que nós podemos fazer por eles. Então vamos orar a Deus sobre as nossas famílias, vamos pedir a Ele que continue a nos dar orientação para que possamos direcionar nossas famílias, os nossos filhos, para que nós tenhamos a certeza dentro de nós que somos líderes dentro do nosso lar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, por esse culto que se inicia agora. Nós te damos graças a Ti, porque nós estamos trazendo o assunto família, que é o que nós vivemos no dia a dia, é a nossa vida, Senhor. Senhor, o Senhor nos deu a família como a primeira instituição, e nós queremos, ó Senhor, seguir com obediência no trato à nossa família, com obediência a Ti no cuidado da nossa família. Senhor, obrigado, ó Senhor, pelos nossos parceiros, os nossos esposos, as esposas. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos que são bênçãos de Ti. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor abençoe as famílias da nossa igreja, aos pais, aos filhos, ó Senhor, e que cada ensinamento que nós damos a eles, cada palavra dita, eles possam guardar no coração, assim como nós guardamos as palavras e o ensinamento dos nossos pais e que nós levamos para toda a nossa vida. Senhor Deus, derrame Tua graça, Teu amor, Tua misericórdia sobre as nossas famílias. Nós agradecemos a Ti, nós somos gratos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Que o Senhor abençoe a cada família aqui representada. Que o Senhor abençoe a cada uma de vocês, no nome santo de Jesus. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Viva o poder de transformar. É um grande prazer, amados irmãos, estar compartilhando com vocês neste momento, nesse tempo tão especial. É o tempo de missões mundiais.
É tão bom a gente lembrar as coisas boas que Deus faz por nós e que também Ele tem nos desafiado cada dia. Hoje nós queremos compartilhar com você justamente o que está na Palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Essas são palavras de Paulo, e palavras de Paulo para Timóteo, o seu discípulo, que estava vivendo uma experiência muito difícil naquele tempo. Não era fácil para Timóteo, para pregar o evangelho, para compartilhar do grande poder de Deus. Hoje também estamos enfrentando dias difíceis. Não tem sido fácil para nossa Igreja Batista Brasileira realizar missões, mas não é impossível para Deus. Deus tem todo o poder e nós sabemos que os desafios são grandes, mas não são impossíveis. Nós não podemos parar, não podemos deixar que missões parem, não podemos deixar que missões mundiais parem. Tanto aqui na América Latina, América Central, América do Norte, na Ásia, Norte da África, em todo o mundo. Nós não podemos parar a mensagem de libertação, a mensagem de esperança, a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Nós devemos continuar firmes, confiando no Senhor. Ele vai nos usar e Ele vai usar vocês. Nós estamos aqui no Brasil, mas há mais de 30 anos que servimos no Chile. Hoje eu sou missionária aposentada da Junta de Missões Mundiais e continuamos amando missões, fazendo missões onde nós estamos e de onde nós estamos. E o desafio é para você também como igreja e como pessoa. Não pare missões, não deixe missões parar. Boa noite. Apesar das circunstâncias difíceis que nós estamos experimentando com a pandemia, a obra do Senhor continua crescendo e precisa que todos nós participemos do crescimento da obra do Senhor. Timóteo, na sua época, ele estava com medo de realizar a obra do Senhor. Obviamente, hoje as pessoas sentem medo pela pandemia, por diferentes circunstâncias, mas a obra do Senhor não pode parar. O que fazer quando nós estamos com medo? Aqui neste versículo, no versículo 7, tem 3 receitas, 3 remédios para o medo, quando ficamos com medo de realizar a obra do Senhor. No primeiro lugar, nós contamos com o poder do Espírito Santo de Deus, que é poderoso. Amém. O Espírito de Deus tira o medo do nosso coração. No segundo lugar, fala do amor ágape, incondicional. Quando nós sentimos amor incondicional pelas outras pessoas, vamos fazer de todo para que eles ouçam o Evangelho de Jesus Cristo. Então não podemos parar, não podemos ficar com medo, porque o amor tira o temor, o medo. No terceiro lugar, nós contamos com o domínio próprio que Deus nos dá. O próprio Espírito de Deus nos anima, nos dá autocontrole para a glória do Senhor. Então, anime-se a participar da obra do Senhor aqui e até os confins do mundo. Amém. Amém. E não esqueçam que graças a vocês, nós lá no Chile conseguimos plantar igreja na região central, na região do Atacama, o deserto mais árido do mundo, na região norte. E onde estão estabelecidas essas igrejas foi graças à participação de vocês. Então, 35 anos vocês foram fiéis
como crentes em Cristo, como batistas brasileiros, sustentando a obra no Chile. Hoje nós temos um casal que está no sul do Chile, pastor Nilton e a Sandra, e uma missionária solteira em Santiago do Chile. Então, não deixemos parar a obra missionária no Chile, na América Latina e no mundo. Deus os abençoe, irmãos. Graça e paz, queridas irmãs. Tia Antônia pediu para falar para vocês como foi a minha transição de solteira para casada. Bom, eu sempre fui a filhinha da mamãe. Apesar de ter morado no seminário por alguns anos e meu quarto ser organizado, ser limpo, eu cozinhar bem para mim e para as outras meninas, na minha casa eu sempre fui a filhinha da mamãe. Meu irmão também. E minha mãe sempre me deu comida, o café da manhã na cama. Se deixar, ela até me dá banho, se bobear, mas tudo tem limite, né? E esse cuidado que minha mãe teve comigo, quando eu casei, eu quis levar para o meu casamento, fazer o melhor para o meu esposo. Só que eu tive muita dificuldade de me adaptar, porque eu sentia a falta da minha casa, sentia a falta da minha cama, sentia a falta de minha mãe, sentia a falta de receber tudo na mão. E essa coisa de fazer todo dia, né? Fazer todo dia foi me estressando. Só que Lucas viu esse estresse, viu que eu estava em uma fase de transição e ele cozinha super bem, como ele morou sempre sozinho, sabe limpar a casa super bem, então a gente sempre dividiu as coisas, ele sempre cozinhou bem pra mim, fazia as comidas que eu gostava e tudo mais, mas mesmo assim, nessa fase de transição foi muito estressante pra mim, acabou a gente brigando muitas vezes, e acontece de verdade, as pessoas pensam que todos os casamentos são conto de fadas e tudo mais. Os relacionamentos vão ter brigas, os relacionamentos vão ter desentendimentos. A gente teve muito desentendimento quando a gente casou, mas a gente não desistiu do nosso relacionamento porque a gente sabia do que a gente queria. Eu amo Lucas, Lucas me ama, e a gente demonstra esse amor nos atos, né, no dia a dia. Apesar de todas as brigas, não foi nada demais, foi só discussão mesmo, desentendimento, porque eu tive que entrar na ótica dele, de que se eu sentia falta do meu espaço, do meu convívio, eu estava indo para o espaço dele, para o convívio dele, para a casa dele. Então, eu tive que ter esse equilíbrio também de saber, poxa, tô indo para a casa dele, ele tá mudando toda a vida dele de anos. E ele também tá em transição, não é só eu. Então a gente sentou, conversou, dialogou. O livro As 5 Linguagens do Amor que eu ganhei da irmã Helena no nosso noivado ajudou a gente, fez toda a diferença no nosso relacionamento, da forma como um trata o outro. E hoje a gente se ama muito mais, hoje a gente se entende muito mais, hoje a gente briga muito menos. A gente se estressa por muito pouco, sabe? A gente se entende muito bem. Por isso que eu escolhi essa música para cantar hoje para vocês, Cordão de Três Dobras. É bem melhor serem dois do que um, porque um cordão de 3 dobras, eu, ele e Jesus, não se pode romper. Não tenham medo de se relacionar, não tenham medo de abrir o coração de vocês para as pessoas, mas também não tenham medo se vocês não quiserem esse tipo de relacionamento, porque tem muitos outros, tem amigos, tem família, a mãe, tia, irmã, tem muitos relacionamentos pra gente se aprimorar, pra gente aprender, mas não tenham medo se vocês quiserem se relacionar com homens, não tenha medo de se abrir, mas também tenha sempre o pé no chão, tenha sempre os seus valores, a sua
criação sempre fale mais alto, seus valores sempre tem que falar mais alto nos seus relacionamentos, porque é a sua base. Se você sair da sua base para ir para a base de outra pessoa, você vai se perder nesse meio do caminho, você vai ser totalmente infeliz. E quando você é feliz, você faz o outro feliz. E quando você percebe que faz o outro feliz, você se sente muito mais orgulhosa de você mesma. E é isso que Deus quer que a gente faça. Ame o outro, assim como a gente se ama. Não tenha medo. Se abra para as pessoas, converse, dialogue, conheça pessoas. Mas não se perca nunca para agradar alguém. Não se perca nunca para se encaixar no mundo de outra pessoa. Dialogue, diga o que te incomoda, diga tudo que você deseja, que você sonha naquele relacionamento. Ore ao Senhor, coloque seu relacionamento diante de Deus, seu joelho no chão, porque vai dar certo. Se for da vontade do Senhor, vai dar certo. Se não der certo, não fique desesperada. Tem muitos outros relacionamentos para você viver na vida, certo? Que Deus abençoe vocês. Um beijo. Sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe, pois temos aprendido que é melhor serem dois do que um. É bem melhor serem dois do que um, porque um cordão de 3 dobras não se pode romper. Quando 2 trabalham, há mais ganho em seu labor. E quando há tristeza, há consolo para a dor. E quando um cair, juntos se levantarão, estando unidos na batalha, vencerão. E quando um cair, juntos se levantarão, estando unidos na batalha, vencerão. Quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe, pois temos aprendido que é melhor serem dois do que um. É bem melhor serem dois do que um, porque um cordão de 3 dobras não se pode romper. Quando 2 trabalham, há mais ganho em seu labor. E quando há tristeza, há consolo para a dor. E quando um cair, juntos se levantarão,
Graça e paz, amadas irmãs da União Feminina Missionária Batista. Estou aqui com muita alegria para lhes falar da campanha de educação cristã missionária 2021. Sou a professora Solange Ribeiro Araújo, diretora executiva do Seminário de Educação Cristã, Casa de Formação de Vocacionados da UFMBB. A UFMBB tem 2 casas de formação de vocacionados, o SEC em Recife e o CIE no Rio de Janeiro. E a campanha de educação cristã missionária, minhas amadas irmãs, ela contribui para a manutenção dessas 2 casas de formação. Contribui para que nós possamos continuar cumprindo a missão de formar vocacionados para o exercício do ministério com excelência na expansão do reino de Deus. E mais uma vez, nós queremos pedir a cada uma de vocês o vosso empenho, as vossas orações e as suas ofertas para que nós possamos alcançar o alvo de R$500 mil, que é o alvo geral da campanha ECM 2021. Cada região tem o seu alvo e eu tenho certeza que você, mulher batista, mulher forte, trabalhadora, se empenhar, incentivar outras mulheres a se envolverem nesta campanha, nós vamos ultrapassar esse alvo para a glória de Deus. Quero registrar aqui a minha palavra de gratidão por vosso trabalho durante a campanha de educação cristã missionária 2020, apesar de toda a pandemia. Todas as mulheres do Brasil se envolveram e nós levantamos uma oferta especial. Este ano, amadas, nós estamos orando ao Senhor e temos a certeza que o nosso alvo ultrapassará R$500 mil, porque o nosso Deus é soberano, é poderoso, a obra é dele e ele nos dará condições de levantar este alvo, porque é para a glória dele, porque é para a preparação de vocacionados para a expansão do reino de Deus. Podemos contar com você, amada, nessa campanha? Então ore, oferte e incentive as mulheres de sua igreja a se envolver nessa campanha. Vamos levantar uma oferta extraordinária para a glória de Deus. Deus abençoe cada uma de vocês poderosamente. Boa tarde, minhas amadas irmãs. Aqui estamos nós para a nossa palavra desta tarde. O nosso culto de hoje foi todo sobre a família. As irmãs perceberam, os irmãos perceberam que tudo que nós colocamos, né, as palavras, as músicas, tudo tem a ver com a família. Nós colocamos também missões, tem a ver com a família que segue o missionário. Vocação tem a ver com a família que cede a vocacionada. Então, tudo que nós falamos envolve a nossa família. Às vezes, não sei se os irmãos sabem, tem gente até muito crente que fala muito, que fala missões, faz promoção, faz tudo isso. Mas na hora que Deus chama o filho ou a filha, ela reluta, não quer mandar, porque quer que o filho seja médico, que a filha seja advogada e coisas assim. Faz o programa no geral, mas quando é para colocar no particular, ela rejeita. Então, tudo hoje que nós falamos alcança a família. Inclusive, eu vou cantar um pouquinho. Eu vou cantar primeiro sozinha, o corinho, o ineto, e depois vocês cantam comigo aí em casa, tá certo? Se com a família está Jesus, se com a família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Muito bem, então nós vamos falar que nós temos vários tipos de família. Deus criou o mundo, criou os animais para procriarem, todos ele deu uma companheira, criou o homem e ao homem ele não deu uma companheira. Certamente, Adão, naquela altura que Deus criou a mulher, já sabia como procriava, mas ele não tinha alguém que lhe fosse idônea, com o qual ele pudesse se relacionar sexualmente para a procriação. E como nós
podemos saber hoje em dia, algumas aberrações, algumas coisas que tem, não é? Poderia despertar na mente de Adão alguma coisa estranha. Nós não falamos em sexo mútuo na igreja, não orientamos sobre essas coisas. Então, quando nós falamos na relação homem e mulher, a gente fala muito do emocional. Quem manda, quem obedece, qual é a posição da mulher, qual a posição do homem, etc, etc. Mas esse lado de relação, a gente não fala com abertura. Então, para a formação da família, é preciso que haja esse que a Bíblia chama de coabitar entre o homem e a mulher, para que a família possa começar a se formar. Então, nós vamos falar hoje sobre a família, um projeto de Deus. Tá? Para falarmos sobre isso, nós vamos ter que definir também outros tipos de família que existe, e é disso que nós vamos falar hoje. Nós temos vários tipos de família, vamos falar alguns. Desde o passado, era muito comum o homem ter várias mulheres. Não fala da mulher ter vários homens. Mais tarde as civilizações fazem isso também. Mas, a princípio, nos grupos primitivos, fala muito do homem tendo bigamia. O que é isso? É um homem com várias mulheres. No passado, chegou uma época que eles viviam até no mesmo espaço. Mas depois, quando a coisa vai sendo civilizada, ele vive com as mulheres, cada um na sua tenda. Inclusive na história de Israel nós vamos encontrar isso, vamos encontrar com Sara e com Agar relacionada com Abraão. Nós vamos encontrar, não é? Deus permitindo que houvesse esses relacionamentos. Nós vamos para a família de Jacó. A de Jacó foi bem típica, bem atípica. Ele começou com as duas irmãs, né? com Lia, depois com Raquel, e depois, Raquel não tinha filhos, e depois Raquel deu a sua serva, para que Jacó pudesse ter filho através dela, e quando Lia cessou um pouco de gerar filho, também deu da serva, e ficou aquela troca, essas 4 mulheres entre si, na vida de Jacó, e elas tinham cada uma a sua cabana. Não fala das servas, as servas deviam morar com as suas senhoras, mas Lia tinha a sua cabana, e a outra esposa do Raquel também tinha a sua cabana. Então, às vezes, a Bíblia fala claramente, Jacó ia para a casa de Lia ou ia para a casa de Raquel. E aí eles tiveram vários filhos com essas duas, com as suas servas, e nós vamos falar uma coisa desse tipo, dessa família bigamia. Tinha muita confusão, tinha muita briga, tinha muito desentendimento desses filhos de pais iguais e de mães diferentes. Vimos isso na família de Abraão, entre Agar e Sara, os desentendimentos, e vimos também na família de Jacó esse mesmo comportamento. Então não é o tipo de família ideal. Nós vamos ver mais tarde famílias que adotavam crianças, que ficavam com crianças, por vários motivos. Por morte, não é? Às vezes morria uma pessoa da família, uma mulher, e a avó ou uma tia criava o menino ou a menina. Depois nós vamos ver crianças que eram colocadas na porta. Hoje botam no lixo, botam perto da água do rio e coisa assim. Mas vamos encontrar criança que foi colocada na porta das pessoas. Na minha terra mesmo era comum encontrar uma cestinha com a criança lá, como naquele tempo era informal, ficava com a criança, dava um nome e etc. Outras que a própria família dava, dizia, olha, eu estou grávida, eu não posso criar, quando eu tiver vou te dar. E aí quando criava, levava a menina para aquela família e a família criava. Em geral, essas criações dessas crianças, elas não diziam que as meninas não eram filha, criava como filho. E as vizinhas ficavam com a língua coçando para contar para a menina, quando ela já estava maiorzinha, que ela não era filha verdadeira. E às vezes isso acontecia e dava um trauma, a criança chorava, criava dificuldades, era uma confusão muito grande. Nós vamos ter também agora, com esse sentimento afetivo, nós vamos encontrar homens e mulheres vivendo juntos, homossexualmente, né? O lesbianismo e os gays, e aí eles resolveram ter filhos, formar uma família completa. E aí eles começaram a adotar, pedir de alguém, e etc. Depois, com a tecnologia mais avançada, nós vamos encontrar agora eles fazendo barriga de aluguel. Então as famílias estão assim,
famílias, ou adotou ou pegou de alguém, famílias com 2 homens dentro de casa cuidando ou 2 mulheres cuidando. Nós só vamos ver o resultado dessas famílias daqui a uns 15 a 20 anos, que é o tempo de uma geração nova surgir. Eu não vou estar aqui para ver, mas muitos que estão ouvindo essa palavra vão estar aqui para ver. Eu não sei a confusão que vai ser na cabeça desses meninos. Parece que está tudo bem enquanto criança, mas quando eles virarem adultos, nós não sabemos como é que a coisa vai ocorrer. E ainda temos as famílias, que temos algumas artistas, não vamos citar, que depois de adulta, elas têm marido, está casada, está tudo bem, e de repente elas viram para o outro lado, não é? E resolvem agora gostar e casar com mulheres. E aí tem filhos, leva filho para essa relação. Talvez a outra também tenha filho. Então vai criar essa questão entre elas. Então é bastante confuso, não é, para a gente, e nós sabemos que tem esses tipos de família. Tem outras, mas nós vamos parar por aqui nesse tópico. Nenhuma dessas famílias que nós falamos existe, estão aí, ninguém pode negar. É o tipo de família ideal. A família ideal, segundo a palavra de Deus, é um homem e uma mulher. Esses 2 se uniam e se formavam uma só carne. Por muito tempo eu pensei que eles se tornavam uma só carne no ato da relação entre eles 2. Mas depois a gente vai meditando as coisas e a gente vai entendendo melhor. Uma só carne é o filho, na minha compreensão, no entendimento meu, não vi em livro, não vi em comentário, é minha compreensão. Então, eles se unem e surge um novo ser, uma só carne. De 2 genes de um com os genes de outro, formam um ser completo com os 2 genes juntos. Então nós vamos ver a primeira família bíblica, que foi a família de Adão e a família de Eva. Não teve influência de ninguém, mas a tendência do homem, que sempre é má, sempre é pecaminosa, a tendência natural, não é? Nós vamos encontrar que essa família, mesmo sendo a primeira família, tendo a orientação de Deus como se comportar, começou pelo erro dos pais, depois dos filhos, que um menino matou o outro, mas é o tipo de família ideal. Não quer dizer que na família ideal não haja problemas. Então, o que é que deve ser feito na família ideal? Orientar essas crianças pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se afastará dele. Isso está no livro de Provérbios. Nós vamos encontrar no livro de Deuteronômio também uma orientação para os pais. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e delas falarás aos teus filhos. Aí diz o método, andando pelo caminho, sentado na tua casa, dormindo, se levantando, e aí dá a orientação. Nós vamos encontrar no livro de Josué, quando eles atravessam o rio Jordão cheio, chega do outro lado, Deus manda ele fazer as pedras, e eles perguntam: para que essas pedras? Para que esse altar aqui? Mas mais tarde o pessoal vai passar por aqui e vai ver um altar no meio do lugar sem ter habitação. O Senhor disse, né? Então vocês vão contar o que foi quando teus filhos no futuro perguntarem sobre estas pedras. Vocês vão contar o que aconteceu ali. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia às vezes está tão distante da nossa realidade que a gente não crê, inclusive nas igrejas. Tem muita gente nas igrejas, tem muito líder religioso que não acredita na Bíblia inspirada de Gênesis e Apocalipse. Fica dizendo que uns termos são inspirados, que outros não são inspirados. Na minha compreensão, tudo é inspirado pelo escritor, até a palavra de Satanás. Quando ele tenta Jesus, quando ele faz qualquer coisa, por que torna-se inspirada? Porque está narrada na palavra de Deus. Então não foi alguém que inventou aquela história foi inspirada e foi colocada. Então, minhas queridas, aí está, meus queridos, a família ideal. A família ideal é aquela formada por Deus. Eu estou falando isso para quem crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se alguém que tem outro tipo de religião, tem outra crença, está ouvindo isso aí, então continue pensando do seu jeito, ou passe a entender dessa forma que nós estamos falando, mas o que nós queremos mostrar para vocês, com toda a clareza, é que a família, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, segundo o plano do Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó para nós,
É a família segundo o projeto, segundo o modelo de Deus. Ainda assim, nós temos uma série de dificuldades na formação das famílias e dos povos. Imagine se nós crescermos nos distanciando. Se houvesse tempo, nós iríamos falar de algumas nações, como é que eles creem, como é que eles fazem. Agora, uma coisa que Deus pede aos filhos: filhos, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. É um mandamento com promessa. Diz para os pais: pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Não provoqueis. Então nós devemos buscar esses textos, nós cristãos, aprendermos essas coisas e criar a nossa família assim. E outra coisa interessante, pegar o nosso filho, pegar a nossa família e entregar todos os dias na mão de Deus, para que Deus possa direcionar, entregar, confiar e cuidar. Então assim, meus queridos, nós estaremos cumprindo o que Deus tem para a família. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, que Deus nos dê entendimento para que a gente possa caminhar na reta que o Senhor traçou para nós. Amém? Que Deus nos abençoe. E vamos concluir também com um cânticozinho que está lá em Josué. Hoje eu estou cantora, então eu vou cantar uma vez e vocês vão cantar comigo, tá bom? Ok. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos o Senhor, haja o que houver, seja o que for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pronto? Relembrar agora aí, todo mundo em casa cantando comigo, vamos lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, haja o que houver, seja onde for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ou seja, tá? Amém. Que Deus nos abençoe. Tem um finzinho assim que eu quis repetir, mas vamos parar por aqui. Que Deus nos abençoe grandemente. Amadas irmãs, assim chegamos ao final do culto dessa tarde. Vamos agora orar agradecendo a Deus para que Ele nos dê sabedoria de cumprir a nossa missão na nossa família e orientar as famílias também que estão sob os nossos cuidados. Vamos orar. Amado Deus e Pai que está nos céus, nós te agradecemos o teu cuidado para conosco. Entregamos as nossas famílias nas tuas mãos e te pedimos sabedoria para orientá-las e para caminhar segundo a tua palavra. Dá-nos a tua paz e a tua graça, em nome de Jesus. Pronto, minhas irmãs, até uma outra oportunidade. Descansando no poder de Deus, tudo hei de vencer pelo seu poder. Descansando no poder de Deus, descansarei, descansarei nos braços do meu Salvador.
Irmãs e irmãos queridos, mais uma vez é uma alegria ter participado deste culto. E nós vamos receber nesse instante a bênção dos apóstolos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Amém.